Olá a todos e a todas. O meu muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e a oportunidade que se cria para poder falar para uma plateia tão ilustre como os senhores, todos os participantes nesse magnífico evento sobre resolução de conflitos online. Eu sou o Sérgio Godinho e quero apresentar a vocês aquilo que é a minha visão sobre o impacto positivo dos ODRs no desenvolvimento da cultura de justiça nos países africanos e aqui particularizando o caso de Angola. Eu entendo que os ODRs, à semelhança daquilo que se pode falar também dos ADRs, têm um impacto positivo a nível da justiça e desenvolvimento dos países africanos em vários capítulos, não só na dimensão jurídica, e aqui a dimensão jurídica coloco em duas acessões, no acesso ao direito e no acesso à justiça, porquanto os ODRs permitem, por um lado, abreviar uma série de constrangimentos do ponto de vista financeiros e logísticos que impedem ou limitam, de certo modo, o acesso à justiça pela população africana e a população mundial no geral, mas que, diga-se aqui, com alguma particularidade a alguns países africanos, e Angola tem esta questão que se prende com as comunidades rurais e o desenvolvimento da literacia digital e também, em alguns casos, da cultura de justiça e a literacia académica. Em, Na medida em que entendemos nós que os ODRs permitem uma maior facilitação, porquanto a mobilidade que os cidadãos que procuram a justiça vê-se abreviada, as dificuldades com a mobilidade dos cidadãos que procuram a justiça vê-se abreviada na medida em que os ODRs permitem que, de facto, com o uso das ferramentas próprias, se possa fazê-lo no conforto da casa, no conforto do escritório ou numa instituição em que se possa, de facto, seja ela pública ou privada, se possa ter acesso a ferramentas que, do ponto de vista digital, permitam a acessibilidade e o contacto entre as partes envolvidas num determinado conflito e a facilitação do mediador ou conciliador pela forma digital. Mas ainda entendemos que os ODRs têm um impacto significativo no que respeita à construção, à produção, à edificação de estruturas de justiça, no caso, os tribunais. Na medida em que, se apostarmos na cultura dos ODRs, poderemos também, do ponto de vista financeiro, ter um conforto maior para encaminhar determinadas receitas e evitar determinadas despesas públicas com a construção de um número determinado de tribunais. Na medida em que o impacto que têm os ODRs e os ADRs, aqui também, de facto, se colocam, diminuem a litigiosidade social e, concomitantemente, no caso aqui, em consequência, a necessidade de existência de um número maior de estruturas de realização dos serviços de justiça, no caso, os tribunais. Também é verdade que estas nuances têm impacto do ponto de vista financeiro, na medida em que se pode aproveitar as despesas, a nível das despesas públicas, para melhorar a qualidade da despesa, atendendo a outro tipo de necessidades que não já necessariamente a edificação ou a construção de tribunais. Angola vive uma particularidade nos últimos meses, na verdade, de um projeto já que vem de alguns anos, que é o projeto da Angosat, não é? Angola entrou para o mundo aeroespacial com a colocação em órbita do segundo satélite, sendo este o único que se espera, de facto, que venha a funcionar em pleno. E que efeitos poderá ter a nível africano e qual é a ligação que nós podemos encontrar com os ODRs? Uma das principais dificuldades que se tem levantado para o uso dos ODRs é, de facto, o acesso à tecnologia e o acesso à facilitação, se assim quisermos, da comunicação cibernética ou da comunicação digital. A existência de um satélite angolano permitirá imensuravelmente que o impacto seja muito mais intenso, muito mais forte,
quer no acesso a essas ferramentas de forma muito mais barata, quer na qualidade da comunicação que se estabelecerá com a entrada em funcionamento de um serviço como o satélite. De facto, isto terá um impacto, do nosso ponto de vista, bastante significativo também nos ODRs, porque permitirá a expansão desses mesmos serviços, levando os ODRs para outras localidades cuja a comunicação não era possível ou não é atualmente possível, olhando para a forma como agora temos de a realizar, por cabos ou por outra forma de transmissão dessa comunicação eletrônica ou digital. Mas os ODRs, para além desse impacto que têm na produção de justiça, têm, de facto, outros impactos positivos no ponto de vista do empreendedorismo e também da pacificação social, como não podia deixar de ser. Na medida em que permitirão, inclusive, que mentes muito mais conhecedoras de outras ciências, de outras artes, poderem criar não só instrumentos digitais que possam ser adequados para a resolução de conflitos, adaptando-os à realidade social e à realidade a nível do conhecimento, no que respeita à inclusão digital dos cidadãos angolanos, em vez de usarmos ferramentas mais complexas e pré-existentes, mas também poderá criar aqui a oportunidade, a nível do empreendedorismo, da criação de um outro leque de formadores, de um outro leque de profissionais, os profissionais de ODR ou ainda os técnicos de assistência em ODRs, para que, de facto, essa ferramenta possa ser usada com maior acutilância e ter, de facto, o impacto que se espera. Acho ser uma oportunidade muito grande que se abre à realização dessas formações e que exorto a todos que as façam, porque a nível da advocacia, que é uma profissão que eu exerço, também se vai motivando a busca dessa forma de resolução de conflitos, porquanto acaba por ter um impacto positivo no acesso ao direito, porque diminui as despesas das partes, não é, dos nossos constituintes, nos processos em que têm interesse, na medida em que não há dificuldades, ou esbate-se a dificuldade de mobilidade das próprias partes e as deslocações que os advogados poderão ver-se forçados a fazer para poder intervir neste ou naquele processo ou para poder interagir com a parte contrária no que à resolução autocompositiva diz respeito. Então, entendemos que, de facto, os ODRs têm aqui também, a nível dos profissionais da advocacia e não só, como dissemos anteriormente, a possibilidade da criação de um novo leque de profissionais a nível dos ODRs e, com isto, o autoemprego. Queremos, finalmente, reiterar os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi formulado, mas não sem antes também, finalmente, dizer que a cultura dos ODRs vem, de facto, associada a toda a dimensão africana de resolução de conflitos, na medida em que ela se desenvolve fundamentalmente de forma oral e os ODRs também, de facto, propiciam esta forma este meio de resolução de litígios, na medida em que eles são um método informal e que, de facto, nesta medida poderão potencializar, ajudar e incentivar a criação de ferramentas, a criação de oportunidades no que respeita ao acesso ao direito e ao desenvolvimento da cultura jurídica e a pacificação dos conflitos e a resolução dos conflitos e a pacificação social. Então, com isto, eu termino agradecendo mais uma vez ao convite que me foi formulado. O meu muito obrigado e votos de boa continuação dos trabalhos a todos os participantes. Obrigado.